Olha que interessante. Semana passada, nós tínhamos pessoas de algumas regiões, até de nichos, né? Diferentes. E é engraçado que as dúvidas, os desafios, as dificuldades... Fala, Rodrigo! Os desafios, as dúvidas, a gente vai vendo que é parecido. E aí eu não sei de onde que é o Everton. Até o cara, eu acho que é aqui em São Paulo, né? Depois confirma. A Smart ainda não conseguia saber. Nós somos de Guarulhos. Ah, você é vizinho, pô, você tem que tomar um café aqui, ó. Então, você está intimado. Aí não tem como fugir. Agora eu intimo. Depois nós temos que tomar um café, pô. Quero conhecer vocês. Vocês estão aonde mesmo? Estamos aqui perto da Praça da Mãe dos Homens. Tranquilidade aqui. Sei. Vamos fazer o seguinte. Sexta-feira eu vou estar na rua. Eu vou dar um pulinho aí. Sexta eu fui lá na Ala, lá na Penha. Conversei um pouquinho com os caras lá, legal, com a turma. Quando é mais perto, dá, né? Eu devo ainda uma visita para a Edilene. A Edilene é um pouquinho mais afastada, 1h30. Tenho uma dívida com ela aí, ó. Fazer uma visita, mas você é muito mais fácil, pô. Muito, muito fácil. Então, complementando, a gente vai vendo o pessoal do Sul, de diversos lugares, mas a dor, né, do passo a passo aqui, deixa eu só desativar o som, né, da nossa estrutura, das vendas, do digital, é parecida. Parecida. É engraçado, muito engraçado que a gente vai vendo e vai conversando lá no grupo. Ainda eu falo para a Flávia, Flá, você percebeu que a mesma dúvida, o mesmo desafio de fulano é o mesmo da outra pessoa? Até o pessoal da Alan Veículos ali, ela falou, pô, Vitor, é diferente, né? Pessoal do digital, só que a gente mudou um pouquinho a estrutura. Bom dia, bom dia, bom dia, quem chegou agora. A gente mudou uns detalhes, e você vai percebendo que a pessoa vai falando mais com você, vai dando os passos maiores. O Alan estava tendo um desafio, porque lá, que nem quem precisa que a pessoa venha na loja, o desafio é marcar a pessoa para vir, porque depende do seu negócio, é tudo comportamento. Quando eu vou procurar um centro automotivo, uma oficina mecânica, eu estou lascado. Eu estou na M lá, né, que a gente fala, né? Eu já falo, pô, ferrou. Então, é um impacto que eu tenho que resolver esse problema. Aí eu entro no Google, vou procurar minhas referências e busco. Só que aqui eu tô quente. Aí eu marquei para sábado, nós estamos terça. Rodrigão, sábado eu vou aí. Legal, sábado eu estou de folga, não vou trabalhar, tá mais tranquilo. Olha aqui o comportamento. Eu gosto de falar do comportamento porque a gente vê toda a estrutura digital, mas é comportamental. Só que eu vou resolvendo esse problema, eu vou até sábado e eu furo com o Rodrigo. Ah, mas deu certo aqui, eu arrumei ali, eu apertei um parafuso, eu fiz um gato. Ô, Vitinho, deixa eu só dar uma palavra. Eu acho que o pior o principal desafio é que eles já querem o diagnóstico pelo telefone, entendeu? Então tá sendo um desafio que trazer eles para cá. Mas tá dando certo. Tem 2 carros marcados essa semana, um para amanhã e um para hoje à tarde. O de hoje à tarde eu já não botei muita fé que ele já queria o diagnóstico pelo celular mesmo. O de amanhã tá marcado já.
Olha que legal. E é desafiador, porque o cliente, ele tem o mapa dele, tem as impressões dele. É o jeito dele de pensar. A gente, como técnico, muitas vezes também chega aqui, o Gabriel vira para mim e fala, Vitinho, pô, mas os caras estão assim. Eu falo, é porque a gente está olhando com os nossos olhos. Quando a gente olha com o olhar do cliente, fala, por que ele está pensando assim? Por que esses clientes fazem essas loucuras? A gente começa a desvendar um pouquinho mais o modo de pensar. E a Deli até falou para mim, quando eu fui na sexta-feira lá, ela falou, Vitinho, eu estava marcando e o pessoal estava furando muito. O que eu fiz? Quando ele fala, eu vou vir amanhã, então vem. Hoje, então vem. Pô, mas está um pouco desafiador aqui minha logística interna. Porque se o cliente vir na loja, quem tem loja, é certeza que é fechamento. Sim, é grande probabilidade. Pelo celular é muito mais fácil dele fugir de você. Ah, beleza, R$ 200, 100, 1.000, 5.000, 10.000. Beleza. Ele não conectou ainda. É engraçado quando quem está aqui, quando está aqui do meu lado, aí a gente está vendo o Gabriel fazer uma apresentação, aí eu falo assim, ó, ixi, isso aí, ó, não vai dar não. E aí está desenrolando, eu falo, ó, vai sair venda, esse cara vai comprar. Aí depois pergunta, por quê? O cliente deixa sinais. Aí o Gabriel fala assim, é o aperto de mão fofo, a gente fala. Quando tem um compromisso com a gente, é aquele aperto de mão fofo. Tá tirando. Não vai comprar. A gente não fez o antes. Eu falo que o maior erro do vendedor, quando a gente quer vender, é o fechamento de vendas. Eu falo, gente, é a maior burrice do mundo. Claro que a gente tem que ter estratégia. Mas a pessoa comprou ou não comprou antes. E por que eu estou falando isso? Porque hoje eu quero abrir a câmera para vocês também e falar desse desafio. O Rodrigão já falou um pouquinho, né? E falar dos desafios e a gente pensar como solução. Qual solução que eu imagino que pode ser para isso? Porque a gente aqui, a gente não está fazendo marketing digital. A gente está fazendo estratégias de venda. O marketing, ele é uma estratégia para o cliente comprar. Ah, e o marketing eu tenho que ter a peça mais bonita. Não, isso é publicidade. Publicidade, você encanta o cliente, faz a sua marca, fala do seu produto. Ela é uma coisa institucional. As pessoas vão conhecer a empresa e o produto. Marketing, o que é? Eu preparo o cliente para a compra. Então, sempre quando eu falar em marketing, eu falo em estratégia. Não tem jeito. Quando fala assim, em marketing, eu preciso publicar. Não. Depende do que você está com o olhar e você tem que estar fazendo publicidade. Pô, o Alan conserta isso, faz isso aqui e tal. A Edilene faz esse tipo de mármore, blá, 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 tá. A Fernanda entrega isso aqui, tal. Cada um de vocês está falando, está publicando e não tem um viés de retorno direto, isso aí é publicidade. Que é fazer o social media, por exemplo. Eu estou publicando, o pessoal está tendo consciência da minha empresa, do meu produto, e quando precisar, ela vai ter uma referência. Marketing não. Marketing eu preciso ter resposta, eu preciso ter número. Cara, eu falei com tantas pessoas, eu atingi com o meu material tantas pessoas, e o que fez responder? Eu lembro que eu trabalhava no jornal, era muito desafiador, eu não sabia quantas pessoas viram o anúncio. Eu não sei quantas pessoas abriram o anúncio. Que páginas que saiu a empresa da Gabi. Gabi já fez jornal. Gabi, você era pequena, mas seu pai já fez. Eu lembro, trabalhava no jornal. Então, quem viu a publicação da SupriWord? Quem que viu? E aí eu tinha que fazer, quando eu usava marketing, eu podia fazer publicidade e marketing, que nem nas redes sociais, que nem no Google.
O Google até menos, mas você pode também fazer. E aí, só que se eu não tiver estratégia, aí eu não tenho resposta. Eu tinha uma escola de supletivo aqui em Guarulhos, quando eu trabalhava no jornal, era meu cliente da minha carteira, que a gente fala assim, pô, Vitor, nós temos que trazer mais alunos, porque se tantos ligam, porque pegava um anúncio de jornal, ligava para a escola, marcava a visita, olha como era louco. E aí tinha esse passo a passo. A maioria aqui lembra, eu acredito. Então, quando a gente fazia esse anúncio, ele falou assim, pô, tem que estar mais gente chamando, meu telefone tem que tocar mais. Olha que o princípio é o mesmo que a gente está fazendo. Eu tenho que fazer um anúncio e o WhatsApp tem que tocar. Antes era o telefone lá, o pessoal já ficava atento, deixa essas 3 linhas aqui prontas, que eram os ramalzinhos. E quando... Estratégico, tinha que saber o que falar para trazer o aluno, no caso do supletivo, para o aluno vir. E a gente fazia várias chamadas. E hoje a faculdade faz isso também. Nós tínhamos chamada lá, primeira mensalidade R$ 1,99, R$ 10, e não sei o quê. Então a gente criava várias estratégias, voltando, para a pessoa chegar nesse meu funil, que era um funil de vendas também, e aí eu ter essa abordagem concisa. Não é a abordagem de porta. Não é a abordagem quando, no caso, quando eu ia visitar um comércio, que eu ia lá, olhava e falava, oh, aqui é a oficina, que legal, eu sou do jornal aqui da cidade, de Guarulhos, e eu queria falar com o responsável. Olha como que era, eu tinha um nível de abordagem para gerar essa conversão. Então, o que eu quero pegar contando essa história aqui? Eu quero que você aí sabe que cada um tem o seu desafio. Pô, meu desafio está lá no começo, ninguém fala comigo. Beleza. Meu desafio fala que o pessoal gosta tudo, só que não fecha. Meu desafio está... Aonde que está o seu desafio? Qual etapa? Aí eu vou abrir para vocês aí, eu vou falar. Quer começar, Fernanda? Libera o microfone. Bom dia. Bom dia. O que acontece no meu caso? Tem muitos clientes, né, muitos leads, que eles me chamam quando eles estão no início de uma obra, quando eles ainda estão com um projeto na mão. Então, quanto tempo leva para uma casa ficar pronta, né, para um imóvel ficar pronto? Às vezes leva até 12 meses, às vezes menos. Então, a maioria deles me chama ou no início ou da metade para o fim da obra. Então, às vezes, eu tenho esse prazo. Eu tenho um prazo de espera muito grande até o momento dele me chamar realmente para fechar a venda. Top. Top. Né? De 10, quanto que é de cada... Quanto que está no começo e quanto está mais para o final? A maioria é de 8, de 10, da metade para o final. Olha que legal. E desse de 8 de 10 está para o final, então é um número grande, é um número legal. Então Sim. ele está... E esse é o momento de compra? Ainda não é o momento de compra, é o momento só de analisar propostas. Tá. E o que você acredita? Pode falar. Muitas das vezes, que nem eu tenho, leads que me chamaram semana passada, que eu consegui apresentar proposta para eles, só que 2 deles me falaram assim, Fernanda, eu ainda estou no reboco da parte interna da casa, então creio que a gente ainda vai levar uns 30 dias para a gente retornar a nossa conversa. 30 dias não é muito. Não é muito, né? Se for parar para pensar, é bem pouquinho. Mas, às vezes, já teve clientes de eu conversar por 1 ano. O cliente aqui não está aqui, que nós conversamos também. Isso aí vai acontecer. Eu acho também. Pelo que eu estou vendo aqui, eu acho que não. Isso acontece. Sim, Isso sim. acontece.
O que a gente tem que fazer aqui, ó? No começo, a gente faz algumas perguntas de qualificação. Já qualifica no começo. Porque, o cliente, pô, eu já preciso. Eu vou dar mais atenção, é claro. Aquele ali eu vou levando um pouquinho em banho-maria, já que só sou eu que vou atender, tá? Tem esse ponto aqui. Só vai ser eu que vou atender, eu sou o único vendedor aqui da empresa. Então, eu separo esses dois públicos. A gente chama de DI. E aí você identifica, você direciona e identifica esse tipo de cliente. E aí, quando você identifica, você tem um tratar diferente. Isso é natural, gente. É normal. Pô, eu vou tratar? Entendeu? Então, vai começando a observar e muda a estratégia. Se tiver ruim. Também, se estiver confortável, eu vou levando essa pessoa. E aí, a gente tem que fazer o quê? O follow-up. O mais importante no seu negócio fiz a apresentação, consegui perceber se eu encantei ou não? Encantei, a pessoa está comigo. Está incrível. Eu vou ter que fazer um follow-up, porque ela vai esquecer de mim. Ela vai procurar de novo. E aí, isso aconteceu, um lead que me chamou há uns 20 dias atrás, mais ou menos. Aí eu conversei com ele, a gente consegui conversar, apresentei a proposta para ele, e aí, agora, semana passada, ele me chamou no Instagram da empresa. E disse assim, eu perdi teu contato, tu consegue me chamar novamente? Aí, mas isso que eu já tinha pedido, salva meu contato aí, né? E aí mas aí eu chamei ele, e aí a gente tá numa conversa. É bem próximo aqui na minha região também, então a gente tá numa conversa legal. Está mais avançada. Sim, e uma das perguntas que eu sempre faço é como que está o andamento da obra? Para eu saber o estágio que está, né, o nível, se está no início, se está no meio, se já está no final, se é uma coisa que já vai precisar de imediato, ou se a gente ainda vai levar um tempo. Isso é legal que você fala, estoque e valor. Porque aí você assusta o cliente mesmo. Porque o material aumenta muito. Então, se eu te passar hoje, daqui 40 dias, não conta com isso, sabe? Conta história. Sabe como o Brasil aí aumenta preço e tal. Porque, eu posso antecipar e receber uma entrada aí em cima disso aqui. Isso. A Mônica, ela não está participando ultimamente, ela faz muito isso. E aí você consegue driblar essa objeção. Segundo ponto é eu ter material. Uma é fazer o cara salvar. Depois que ele falou, salvei, o Gabriel fala, é que não apareceu aqui como salvo para mim. Aí o cara fala, não, mas eu salvei. Se ele salvou mesmo, ele vai falar assim, salvei, mas ele vai salvar rapidinho. Force o salvamento. Por quê? Isso aqui é importante, gente. O Gabriel usa demais. Eu acho isso fantástico. Tenha fotos, uma galeria de materiais, tanto para mandar para esse cliente e sem vender. Fala, pô, eu lembrei de você, olha aqui o que eu fiz que é legal. Estou forçando. Pô, Gabi, olha que legal aqui, ó, lembrei de você. Você faz um textinho mais ou menos. Olha que legal. Rodrigão, olha que bacana, lembrei de você. Algum de vocês estão, a Dilene deve receber. Eu faço um negócio que eu não falo de venda toda segunda-feira. Eu coloco a palavra da semana e mando. Eu vou marcar alguns de vocês aqui, depois eu vou chamar. Eu mando. É uma para enfrentar a semana legal. Pô, a palavra de semana, foco, tenha foco, tal, corra atrás. Só manda isso aqui. Aí o pessoal, pô, Vitinho, cara, eu já fiz inúmeras vendas do esquecimento. Eu faço isso também na questão assim, os leads que
que eu conversei, mas que ainda não chegou ainda na fase da proposta, normalmente na segunda-feira eu tiro para fazer isso. Eu mando uma mensagenzinha, né? Ó, passando para desejar uma ótima semana, que seja uma semana abençoada, de muito sucesso, e assim, invento algo ali e vou enviando, porque às vezes A vibe, né? Exatamente isso. Ele necessita ser lembrado que a gente está aqui. É isso. Então, e aí coloca também no status, uma fotozinha e tal, porque se ele salvou, meu, é muito engraçado. Nós somos curiosos pra caramba. Aí dá uma olhadinha. Mas também cria processos de conexão mais forte. Bora lá. E só para Legal. terminar, eu fiz minha primeira venda. O material dela é desafiador, gente. É guarda-corpo. Pra gente também é desafiador. Pra gente também é desafiador. É legal a gente ver a luta que a gente teve, né, o Fernanda? E você foi muito legal, que sempre buscando. Você parece muito que a gente tem que puxar a orelha dela, que também está trabalhando muito, é a Tamires, o Flá, que também passou um tempinho e falou, pô, gente, tá difícil vender, tá aí coçando a cabeça, mas ela quebrou, mudou um monte de estratégia, foi fazendo essas alterações que a gente está conversando, essa luta aqui, um mês e pouco, quase 2 meses, e já, com certeza, só de ver o que você passa lá no grupo para a Flávia, já vê que mudou muita coisa, e é isso aí. Agora é ver o que acertou nessa venda e falar, pô, eu vou usar nos outros processos. Mas show de bola, parabéns. Da hora demais. O Diógenes é o cara que quase toda semana aí manda 3, 4 notícias de venda também. Mas vamos falar do desafio. Eu quero dos BO, Diógenes. Ah, cara, BO tem bastante, né, moço? Meu Deus do céu. Ele é bom nisso, viu? Não, mas fala da venda. Não vamos falar de funcionário, não vamos entrar Ah, tá. nesse âmbito, não. Eu quero só no processinho da venda. Aonde que você acredita que está um gargalo? Fala, pô, meu, o desafio está aqui, ó. É no começo, no final, e aí vai. Então, até a Fernanda estava relatando ali, é mais ou menos o que acontece com ela, acontece comigo também. Vem muito orçamento, assim, pedido de orçamento. As pessoas clicam aqui e falam assim, ó, eu estou começando a construir minha obra, eu vou salvar o seu contato para a gente conversar lá na frente. Acontece muito isso. Durante a semana acontece umas 4, 5 vezes, né? E aí aquela questão, a gente fala, ah, não, ok, fico no aguardo, qualquer dúvida estou à disposição. Tem cliente, cara, que eu acho que eu já estou conversando tem uns 6 meses. Todo dia, muda projeto e tal. Tem um que eu fiz uma venda agora, que é o Thiago. Cara, eu conversei com ele final de outubro. Eu vendi agora no início de março. Perdão, no meio de fevereiro. Então, assim, é uma construção. Lógico que tem aqueles também que pedem orçamento, você já vai lá e faz, acaba fechando, como é o caso, uma venda que eu fiz ontem, de uma cliente de Marialva, ela entrou em contato comigo. Não, não, minto, essa cliente, ela entrou em contato comigo no final de dezembro, dizendo que também quer guardar o meu contato e tal. E aí ela me ligou esses dias, eu marquei, fui ontem lá, né? Aí a gente acabou efetuando a venda. Então, assim, na verdade, as vendas aqui, na grande maioria, é uma construção, né? Então, é aquela questão, assim, você vai muito no tete-a-tete diário ali, né? Dúvida, tudo, né? É um caso ou outro de um cliente que já pede, faz orçamento e já fecha. É muito difícil. A maioria geralmente vem quando está construindo ou tem um certo interesse. Então, eu acabei de passar um orçamento para o cliente, é a mesma coisa. Ele falou, ó, eu vou começar a minha construção daqui 20 dias, daqui uns 30 dias eu te chamo, né? O que eu queria partir um pouco é para deixar fechado esse tipo de venda, né? Mas é complicado também. O povo, assim, infelizmente o nosso mercado aqui na região aqui ele é muito prostituído, por mais que a gente tenta ter o diferencial ali no atendimento ali, mas
ninguém quer deixar fechado, quer deixar fechar na hora que tem que ser feito. Então acontece muito isso, né? Um caso ou outro de um cliente que paga e espera 6 meses para poder executar o serviço. Mas assim, e como a gente também está muito próximo de Londrina, é uma região que eu não atendo, né? Dá uns 80 quilômetros. Vem muito lead de lá, né? Às vezes, como o pessoal faz muito rota, Maringá, Londrina, então acaba pegando um pouco, né? Umuarama. Então aparece muito lead. Ah, você é de Umuarama, você é de Londrina. Hoje mesmo eu já tive que falar, ó, eu não atendo Londrina, não atendo Umuarama, porque Maringá é uma rota muito grande. Então, assim, às vezes até a Flávia fala, ó, foi 70 leads aí essa semana. Me conta. Às vezes você vai pegar ali, é quase 15% de leads de fora, né? De anúncios de fora, né? Até tem uns aí que a gente até faz o orçamento, o cliente vai fechar, aí na hora que ele fala o endereço dele, fala, ó, eu não atendo essa região. Então, assim, acaba perguntando, a gente acaba perguntando um pouco também a questão da cidade por essa questão aí também, né? Porque devido à localidade, né? Legal, legal. O que eu sempre aqui, ó, vou falar é estratégia. Nós estávamos com um desafio de falar com o cliente aqui no começo. Olha, abordagem. E aí o Gabriel sentou aqui comigo, eu falei, pá, começou a falar, e é a mesma coisa. O nosso problema é que a gente passa a informação com o nosso olhar para o cliente. Quando a gente passa resolvendo o problema do cliente, ajudando o cliente, e a comunicação ela tem que ser assertiva para isso. O cliente tem que sentir a sensação de que eu estou do lado dele, ajudando um problema junto com ele, não eu vendendo para ele. Eu falo isso aqui para vocês porque vocês estão aqui por causa disso. Todo o nosso processo, eu repito muitas vezes, cara, é construído passo a passo. O papo lá com o Gabriel, com o Gabriel Zanotti, com a Camila. Cara, foi tão fluido, foi tudo treinado. Quem está menos tempo aqui, quem chegou agora, aquilo é tudo treinado, mas não é treinado script. Ele está nesse passo na nossa abordagem, ele está aqui na apresentação, ele está aqui no fechamento. Ele entra na abordagem. 99% dos clientes que chegam aqui, é só uma visão para vocês, eles nem sabem do nosso produto. Eu vi lá que vocês trazem clientes, o que é essa parada aí? É tráfego, o que vocês fazem? Eles não entendem que tem essa esteira, que a gente passa, né, todas essas informações para a gente criar uma esteira de vendas. O tráfego é só clique aqui que eu tenho um produto tal. E aí, essa jornada aqui, do que? Da gente entender o comportamento do cliente, a gente criar estratégia. Aqui eu não estou falando certo. Eu estou falando com 20 pessoas, e não é o certo e errado, mas é a forma que o cliente vai dar o próximo passo. Tá? Não é aquela coisa de, eu estou falando errado. Não é que é errado. É que está sendo não tão conversor. Então, o cliente não está dando o próximo passo. Então, o que eu tenho que mudar a estratégia? Isso aqui eu não estou conectando. E aconteceu com a gente aqui, ó. Eu falo, semana passada, semana retrasada, nós conversamos no final de semana, e eu falei, vamos fazer algumas mudanças na abordagem. Cara, semana passada a gente fez um monte de contrato. Dobrou o número de contrato. Só com isso. E foi na abordagem, eu não mudei o fechamento, eu mudei a abordagem. Porque eu falei com mais pessoas, aí a matemática é exata. Falei com mais pessoas, me reuni com mais pessoas e mais pessoas fecharam. Então, a ideia é, com esse desafio, e às vezes o fechamento longe, ele não está fechando agora porque não faz sentido para ele. Faz sentido só para a gente. Não faz. Ele fala assim, agora se eu conseguir, e não vai ser todos também, se eu conseguir criar a estratégia certa, e a gente pode, Vitão, estou pensando nisso aqui, Flávia, estou pensando nisso aqui, vamos discutir em cima disso.
Aí é o teste da semana e falar, cara, falei com mais pessoas e fluiu mais. Vamos esperar. Claro que cada negócio ele tem a sua roda. Tem um que é roda de uma semana, tem um que é de um mês, tem um cliente que é 3 meses, que é maior mesmo, que é toda a jornada da venda, e está tudo certo. Só que, quando eu falo da jornada da venda, eu começo um do zero, mas Caralho, que nem esqueci, velho. que nem a Fernanda está agora, ela está abordando muitas pessoas, só que ela está em fechamento com outras pessoas. Isso está virando um ciclo. Então, às vezes é longo o nosso processo, mas está virando um ciclo. Ó, com certeza você tem alguns agora em fechamento, no segundo para terceiro mês. Aí esses estão fechando, tá chegando cliente novo, eu estou abordando, tem alguns que estão no meio. Olha como que eu estou fazendo uma máquina. E aí vai começar, essa semana eu fechei mais um ou outro, semana que vem eu fechei mais um ou dois. E aí, ou eu aumento o meu processo, ou se tiver ok com os meus braços, né? A gente fala que é o braço, tá tudo certo. Então a gente vai gerando essa máquina. Mas top demais, cara. E outra coisa legal, o Diógenes, cara, você não falava toda semana o número de vendas que você fala hoje. Todo dia ali, gente, fechei mais um negocinho aqui, mais um negocinho ali. Então é bem legal isso aí que você vai vendo que você, cara, só de você falar, você mudou muita coisa. Beleza? Cadê meu amigo do Atelcar? Tá por aí? Tá por aí? Tá por aqui. E aí, tranquilo? Opa. Beleza. Então, você Qual sabe que é o maior desafio aí? assim, a nossa dificuldade maior, assim, a gente recebe muita ligação. Então, o fato de receber as ligações, a gente tem que ter esse trato assim com as pessoas, né? Realmente dar o retorno o mais rápido possível para poder, porque eu tenho muita concorrência. Então, se eu demoro para retornar, eu perco a venda, perco o contato até com a pessoa. Então, a ideia aqui no caso que a gente está tendo, assim, eu estou percebendo de janeiro para cá, a gente intensificou mais esse atendimento. Então, realmente está sendo uma outra visão. A gente está conseguindo realmente. Está mais corrido, tá, mas a gente está conseguindo realmente dar essa assistência. Então, a gente está conseguindo até ter resultados em relação a isso. Ao atendimento rápido, sabe? Não tem, a gente já corre atrás, dá o retorno, vai mantendo o cliente e a gente vê, depois que finaliza, o cliente, poxa, agradeço pelo bom atendimento, pela forma como vocês cuidaram aqui, realmente me ajudaram. Mesmo quando a gente não fecha, a pessoa às vezes até agradece, poxa, eu gostei da forma que foi atendida. Então, no nosso caso, a gente tem essa preocupação. Se você não for rápido, a gente acaba perdendo. Então, a gente, você vê, não tem só pelo Google, tem os clientes fixos já, então a gente tem essa dinâmica aqui, mas a gente tem conseguido realmente dar uma atenção. E aí, tá certo que eu faço um pouco de serviço aqui, então às vezes o que trava um pouquinho, mas eu tenho a Evelyn que me ajuda também. Então, enquanto ela está atendendo, a gente está fazendo esse rodízio aqui, né? Mas a gente tem percebido a melhora desde janeiro para cá. Quer dizer, é outro ano, né? É outra vida agora. Né? Então a gente tem conseguido realmente ter um bom retorno, por quê? Porque está tendo muita procura. O pessoal procura coisas que a gente não trabalha, algumas eu até vou atrás, outras não tem mesmo, porque não é a minha praia, né? Não é minha área. Mas a gente tem conseguido assim um bom retorno nesse sentido, porque sabe, as pessoas têm realmente buscado e é um mercado que não tem como parar. O cara não, ou ele para o carro ou ele conserta o carro. Então, no meu caso, aqui é diferente de situação, é mais rápido, apesar de ser, às vezes, um valor agregado maior, né? Porque a gente fala de peça de injeção eletrônica, não é tão assim, tão barato, né? É diferente de peças de carburador, peças mecânicas, então tem esse valor agregado um pouco maior. Mas o retorno é interessante, realmente, quando você dá atenção para o cliente, mas não tem por que não fechar, porque a pessoa realmente fica satisfeita e acaba finalizando mesmo a venda. É procura de dor, né? Sim. Então, a gente tem que perceber isso no cliente. O meu... Deixa eu só desativar aqui, tá dando... Agora melhorou. Estão escutando? Tá tudo ok? Tá ouvindo? Olha como que é comportamental. Nós temos procuras de dor, que o cliente, ele
ele não vive sem o que eu tenho. Olha como que é interessante. Porque se ele não comprar de mim, ele vai precisar essa semana comprar de outro. Ele vai ter que resolver esse problema. O meu caso, que nem as pessoas vivem sem acelerador. Vai ser melhor, vai ser pior? Mas vive. Tá tudo certo. Vai dar seu jeito lá, vai indicação, vai fazer panfleto, vai inventar uma moda e vai. E olha que interessante. É um outro comportamento. É uma outra comunicação. Eu, no atendimento, o meu time, ele acende, imagina que é um fogo, ele acende essa preocupação para o futuro. Cara, então, você está desafiador hoje, se você não se mover, e hoje nós temos um passo a passo aqui para você se mover. Olha como que é interessante a linha de raciocínio. Agora, tem cliente que, no caso de vocês, está uma construção, carro, ferrou, eu tenho que comprar. Eu vou comprar do Diógenes, eu vou comprar da Edilene, da Fernanda, do pessoal que está aqui. O carro, eu vou arrumar meu carro com o Alan, eu vou comprar uma peça da Telcar, mas de alguém eu vou ter que arrumar, porque eu tenho que arrumar meu carro. Eu tenho que colocar uma pia na minha cozinha, não tem como eu viver lá na minha casa, eu vou mudar daqui tanto tempo. Então, quando eu crio esse movimento, quem é da construção, ele tem que ou comprar hoje, amanhã, eu vou criando esse movimento, e eu tenho que ser a melhor escolha para a pessoa, e é isso toda a base do meu atendimento. Eu tenho que ser a melhor escolha para esse cliente. E aí, quando eu cheguei sendo a melhor escolha, mas ele vai só amanhã, ele vai sei lá quando, e eu tendo essa comunicação, eu vou ser a melhor escolha para ele. Tem cliente aqui também que, vou ver com o meu sócio e tal. O Gabriel fala assim, cara, eu conversei com esse cara em 2024. Nós estamos fechando um cliente que conversou com a gente, sei lá quando. O Gabriel sempre fala, quando ele está aqui do lado. Cara, eu tenho conversa com esse camarada, tá tudo certo. Por quê? O mais interessante que a gente quer sempre é gerar a entrada, que é o nosso papel número 1, gerar demanda. Então, é 5, 7, 10, 20, 30 pessoas que chamam no WhatsApp e a gente tem esse movimento de entrada, de atendimento e de fechamento, independente qual é o tempo que eu vou fazer esse ciclo. É engraçado que quando vocês... É perceptível, a Flávia está aqui me ajudando a contar essa história. Quando o cliente dá uma bugada na cabeça do cliente, ele não coloca crédito, fica um mês. Depois ele volta parecendo um leão faminto. Meu Deus, porque ele estava atendendo. E é preocupante esse giro. Eu falo que é preocupante. Porque quando separa, ainda estou atendendo os clientes. Aí quando seca para voltar o ciclo novamente, aí é os 2 meses aqui da Fernanda. É 1 mês e pouco de alguém aqui, porque é o ciclo do meu negócio. Aí eu começo do zero de novo. Olha que interessante. Aí o cliente vai abordar, eu vou convencer, vou bater o papo, vou para a segunda fase, vou para a terceira fase, vou para a última fase e vou para a venda. Aí eu vou ter a venda só daqui 1 mês e meio mesmo. Olha como que a gente cria um movimento de vendas que é natural e a gente vira esse círculo. Certo? Rodrigão, você já falou um pouquinho, mas dá um overview aí. Não, é isso mesmo. E uma coisa que a gente... você comentou do negócio do cliente falar, como é agendado aqui, aí a estratégia que a gente está tomando agora é o seguinte, a gente dá a opção para ele. Fala, qual que é o melhor dia para você? Aí ele fala, aí dá para dar aquela jogada, falou, esse dia, tá hora, tá bom para você? Não é melhor você trazer na quinta, de manhã? Aí, né? Não. Então, estamos usando essa estratégia de entrar de acordo com o que o cliente precisa. Fala, vê uma data melhor para você, um horário melhor para você. E é isso. A dificuldade estava sendo essa, eles marcarem e não virem.
Então, nós pulamos para essa outra opção, de atender de acordo com a agenda deles e tentar encaixar na nossa. É a mesma coisa, Rodrigão. O que você fez, eu vou dar dois pontos aqui. A gente sempre faz isso. Isso aí é um gatilho comportamental. Quando a gente fala para o cliente dar duas opções, ele pensa que a escolha é dele. Isso aí é gatilho comportamental. Isso aí é... Então você fala assim, Rodrigão, você vai vir aqui? Que dia fica melhor para você? Hoje é terça? Hoje à tarde ou amanhã? Não, amanhã é melhor. Olha, já deu opção. De manhã ou de tarde? O que fica melhor para você? Perceba, é tudo que a gente faz conduzindo, mas é o olhar do cliente. Ele está escolhendo, ele que está... Porque a gente gosta de comprar. Não gosta que as pessoas vendem para a gente. É isso aí. A gente é humano, a gente faz isso. Quando eu vou dando essas opções, o Rodrigão fala, amanhã, eu vou escolher amanhã. Eu estou com o poder na minha mão. E o legal é duas coisas aqui também, quando é loja. Uma, ele teve o poder de escolha, então sempre lembra que ele escolheu. Aqui a nossa comunicação opa, tudo bom? Quem chegou aqui há pouco tempo, sabe que o nosso time fez isso. Opa, é a Flávia falando, né? Ô, Flávia, você tem uma vidraçaria? Legal. Você clicou no nosso anúncio querendo... Olha que interessante. Eu não estou trazendo. Você chegou até aqui, é que você está querendo isso, porque é óbvio. É óbvio. Eu cliquei numa impressora de etiqueta. A Gabi sabe, porque ela viu lá o anúnciozinho. Oi, tudo bom? Eu vi aqui que você está querendo, você clicou no nosso anúncio aqui, tal, assim, assim, assado. Peraí, Fê. Então, é sempre referente ao cliente. Ele fala, é verdade. Legal, eu estou te ligando porque você marcou comigo. Eu estou confirmando porque você pediu. É sempre o cliente. Aí o cliente fala, putz, o pior que eu que falei mesmo. Olha como que eu jogo peso lá para ele. Falo, Rodrigão, esse BO é seu. Então, ô Vitinho, dá licença só um minutinho. É que nem eu peguei um cliente ontem de um carro que estava com problema no câmbio. Ele é aqui da Moca, perto perto da nossa localização aqui, da Penha. Aí, eu pedi para ele eu falei, vamos deixar agendado, eu vou encaixar. Aí ele falou que seria ideal na quarta-feira para ele. Aí eu falei, então, já vamos deixar agendado. O senhor já agenda o guincho, e já me passa o link do seu guincho, que eu vou mandar o endereço para ele poder vir. Entendeu? Aí eu já amarrei ele, para quarta-feira de manhã ele já vai vir no guincho. Já mandei a localização, tudo certinho, já tá certo. Aí. Fê, fala aí, para mim já passar para a Edilene. Desculpa, eu vou ter que pedir licença para vocês, que eu estou numa obra e agora eu preciso dar atenção para o cliente. Fechou. Vamos lá, Edilene. Oi, Vitor. Bom dia. Vamos lá. O desafio, acho que ele já foi falado aí, acredito que é de todos mesmo, nosso hoje as pessoas eles estão muito curioso, já fazendo, tipo assim, ele pensa em comprar um apartamento e ele já quer saber o que ele vai gastar no móvel, o que ele vai gastar na marmoraria. Então, entra muito cliente assim, já querendo fazer aquele orçamento, onde que ele não sabe nem direito o material que ele vai usar, não tem medidas, enfim, por essa curiosidade. Esse cliente é importante, mas ele não vai fechar agora, né? Então, hoje, a gente veio no decorrer aí desse um ano, tendo isso, a gente criou aqui algumas estratégias de pegar esse cliente, aonde que está dando, assim, muito certo algumas coisas, com alguns a gente consegue passar pela estrutura da empresa, então a gente tenta trabalhar para você fechar esse cliente, que ele vai pegar a obra daqui um ano ainda, você tem que passar muita confiança, ele tem que sentir muita confiança na empresa. Então, hoje a gente trabalha muitos anos, que a empresa tem mais de 20 anos, convida essa pessoa para vir até aqui e a gente facilita o pagamento. Então, você vai pegar a chave a marmoraria vai entrar só daqui 6 meses, só daqui 8 meses, 1 ano. Então, olha que legal, a gente consegue fazer para você, fechando nesse valor de hoje, a gente consegue dividir em 10 vezes sem juro para você.
Então, montando essa estratégia, a gente está conseguindo, tá fechando com esses clientes aí que vai demorar 8 meses, 1 ano, para estar fazendo ainda a marmoraria. Boa, boa. É engraçado que os problemas, você viu, legal, eu estou trazendo isso aqui, porque a gente escuta aqui no privado. Né? Oi, Vitinho, posso só perguntar uma coisa para a Edilene? Pode. Deixa eu virar minha câmera aqui. Ô, Edilene, você também trabalha no segmento de marmoraria, né? Isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem um hábito, você até falou a questão de facilitar o pagamento e tal, dessas obras que demoram mais tempo e tal. Geralmente, quando essas previsões de obra, assim, de 6, 7 meses, em relação ao parcelamento, você faz para o seu cliente, isso que eu queria tirar uma dúvida. Deles pagarem mensalmente, vamos supor assim, não digo via boleto, mas todo mês faz um depósito, ou você opta por um cartão, já para o cliente ir pagando mensalmente, ou por conta, assim, todo mês ele vai lá, deposita tanto e tal, até completar vamos supor ali, o início da obra, que ele já está praticamente pago ali, né? Isso. Na realidade, esse cliente, como eles é de 8 meses, eu vou dar sempre 1 mês antes para ele concluir o pagamento. Então, hoje eu trabalho com ele as 3 opções: cartão, o boleto e o pagamento em dinheiro. Para mim, a opção melhor seria ele sair do cartão, que eu não teria as taxas de juro e eu não estaria correndo nenhum risco, porque quando eu for fazer o serviço dele, ele já terminou de pagar. Entendi. Tá? Então, as opções que eu prefiro é Pix, e a gente está trabalhando bastante ali com boleto, porque já faz, Olha, deixa pronto. Olha o que é legal. A gente está falando do ramo de construção, aí tem o pessoal de carro, tem algumas outras pessoas aqui também de outros ramos, mas olha que interessante, você falou um negócio que eu lembrei aqui, cara, a gente pode aprender com agente de viagem. Sim. Sabe, a gente pegar outros nichos, falar assim, cara, porque os caras cobram uma viagem aí, vai para Miami, vai para Disney, 5, 10 conto. Pô, o ticket é parecido com o meu. Como que os caras fazem isso? Eles fazem um encantamento e eu posso trazer para a minha realidade. Na verdade, quando eu criei esse processo de vendas, sabe de onde que eu tirei? Eu falei que era meu sonho. Quando eu já fui em podcast falar sobre a nossa empresa, 11 anos e tal, foi do filme Fome de Poder do McDonald's. Quando eu vi, vocês assistiram aquele filme, eles desenham na quadra, todo mundo assim, ó, fazendo todo um processo. E vendas, os caras sempre falavam que vendas é inspirador, que vendas é de dentro, que vendas é isso. Que... Eu falava assim, não, cara, vendas é processo. E quando eu vi aquele filme, não sei quantos anos atrás, eu falei, cara, quando eu tiver isso aqui nas vendas, isso aí vai ser incrível. Cara, vai ter isso aqui, tem. Foi a chama. Cara, nós estamos falando de McDonald's. Cara, McDonald's e você é um processo de vendas. Cara, você é doido. Então, veio essa luz aqui para mim. Pô, agente de viagem, muitas vezes foi no boleto antes da viagem. Então, é antes do serviço. Como que os caras fazem? Cara, quem que é agente de viagem que é amigo meu? Putz, fulano. Pô, vem tomar um café aqui comigo. Tá? Cara, me fala mais aqui. O cara vai pensar até que você quer viajar. Tá? Funciona assim, tal, porque se o cara não quer passar o cartão, quer comprometer o cartão, eu pego a ideia, faço o desenho, cara, e aí crio uma estratégia, olha que louco, eu crio uma estratégia de vendas, quando a pessoa sinalizou isso aqui, ó, entre estratégia, coloca até o nome, agente de viagem. Ó, gente, eu gosto de nomes, né? Por isso que o nosso é o CMC, por isso que tudo nosso tem framework, que é os nomes. Então, eu vou criar um processo de agente de viagem. Então, putz, esse cara vai entregar agora, nós estamos em outubro. Legal, eu tenho um plano certinho para você, cliente. Você vai economizar 20% da sua obra. Sabe por quê? Segundo semestre sempre aumenta o valor dos produtos. Eu estou já tantos anos, se você tem um histórico, normalmente um semestre aumenta 20% a matéria-prima. Olha como que é a narrativa para o cara. E olha só, você vai pegar, se eu fizer agora para você, você paga no boleto. E quando chegar o seu apartamento,
pode falar um negócio? Vai estar pago, cara. Ó, só para você ter uma ideia, o que você está me falando vai sair 6 mil, imagine você fazer em 6, 8 vezes, vai sair 800 e tal, cara, você vai pagar, você nem sentiu. Olha a cabeça do cliente, ele fala, caraca, eu não tinha pensado nisso. Ô, Vitinho. Ó, fala aí, meu. Não, na verdade, a agência de viagem funciona mais ou menos assim. Até estava vendo uns pacotes para viajar e tal, daqui a um ano. Eles parcelam no boleto. Um exemplo lá, dá 7 mil reais, parcelou em 12 boletos. Então, o que acontece? Quando você chegar na viagem, vamos supor, geralmente a viagem é 11 meses. Só que quando você chegar no prazo da viagem, você tem que quitar você tem que quitar todos os boletos ou passar um cartão, tal. Você não viaja sem antes de quitar. Cara, mas você pagou 80%. Sim, não. Tá faltando, de 7 mil, tá faltando 1.000. Não, é que isso eu tava falando para ele, conversando com a Edilene, até uma estratégia aqui na Marmoraria, porque tem muito assim, o meu apartamento vai ser entregue daqui a 8 meses. Então, assim, é uma coisa que eu tava matutando esse dia, eu falei, cara, pode ser uma ideia porque esse cartão, cara, todo mundo compromete, ainda mais a gente que mexe com construção, a gente é sempre que sobra. É o tal do cartão virar, é não sei o quê, pega cheque e tal. Então, às vezes você pega um cliente aí que tem um apartamento para entregar daqui a 6 meses, você fala assim, um exemplo aqui, geralmente uma cozinha de verde Ubatuba de um apartamentinho ali dá R$3.500, mais ou menos, em média. Eu falo, cara, eu parcelo para você em 7 vezes, você vai pagando mensalmente. Ou por via Pix, ou gera um boleto e você paga, né? Só que assim, eu só te entrego na hora que você finalizar o pagamento. Vamos supor, entregou o apartamento, tá lá faltando 2 parcelas, ele vai lá, passa no cartão, porque o cartão dele já tá menos comprometido, né? Então aí é uma ideia, entendeu? Mas conta história para ele. Por que Exato. ele tem que fazer isso hoje? Uhum. Porque se ele fala assim, parcela, tá, fala, não, deixa pra lá. Quer gastar dinheiro agora? Cara, Sim. você tá colocando na planilha aí, ó, vai aumentar pra caramba. Depende da necessidade para ele, né? Coloca dor. Uhum. Gabi, vamos lá. Pra gente já saber a dor lá. Bom dia, gente. Bom dia. Bom, minha maior dificuldade agora que eu enfrentei nessas últimas 2 semanas, além das pessoas chegarem já perguntando valor sem querer conversar, foi que elas estão procurando compra de impressora e elas não querem alugar. E aí eu entro falando, mas você sabe as vantagens do aluguel da impressora? Né? O quanto custa uma cabeça de impressão caso aconteça alguma coisa com a sua máquina? E aí tem um que eu estou negociando agora, que ela veio com a ideia de compra, e aí eu expliquei bonitinho, e aí agora ela já está para enviar os dados do contrato. Então, essa é uma das dificuldades. Só que o meu pai, o Cleiton, você conhece, né? Ele deve ter falado com você, ele abriu uma empresa de venda de equipamento. Então, quando a pessoa ela insiste na compra, eu acabo passando para o meu pai, né? Então, assim, querendo ou não, está sendo benefício para a gente da mesma forma. Legal, Gabi. Muito, muito bom. Uma, você achou uma solução. Outra, depois também faz uma média vantajosa, até uma planilhinha, um flyerzinho, mostrando a vantagem dele alugar. Você explica para ele e manda no WhatsApp. Fala, ó, vou te mandar esse materialzinho só para você ver como que você vai gastar. E no final desse período, não sei se vocês trocam, se vocês renovam, como que vocês fazem, a vantagem final. Você fala, ó, aqui eu estou te mostrando o que é o final. E ele vai ter 2 pontos. Ele vai ver a sua vantagem no auditivo e no visual. Se o cliente depende do tipo de cliente, se ele for um cara mais visual, muitos empresários gostam de ver conta, porque isso ratifica na cabeça dele o que você falou, e aí, porque a gente gosta de ver planilha. Na verdade, a gente não gosta, mas a gente justifica através de planilha. Por isso que alguns caras, quando faz publicidade, eles colocam, faz no quadro, faz continha. É muito corretor de consórcio. Eles fazem as continhas de vantagem. Então, por quê? Para você dar o próximo, mas eu vou juntar dinheiro ou eu vou financiar. Ele muda a opinião como uma vantagem financeira. É o mesmo princípio que você com o seu desafio. Mas sim, claro que você tem outra solução também.
Eu tive um caso até que uma moça de uma gráfica me chamou e ela falou assim que ela tinha as impressoras próprias e ela estava com 3 impressoras paradas. E aí eu perguntei o que tinha acontecido. Ela falou, queimou isso, queimou aquilo, parou de não estar imprimindo. E aí eu falei assim, então, tá vendo a vantagem do aluguel? Aí ela alugou com a gente 2 equipamentos e agora ela está querendo trocar todos os equipamentos que estavam parados pelo aluguel. Porque sabe que, querendo ou não, isso é tudo conta nossa, né? E o interessante é que, ó, não era um cliente. Aí eu fez abordagem, você trocou ideia, você foi, criou, foi até o final. Aí fez assim, ó. Caramba, Gabi, é verdade. Eu não tinha pensado dessa forma. Olha como você trouxe uma pessoa até no funil e, olhando friamente, você fala, pô, não era um lead bom. É isso mesmo. Mas, assim, até peço desculpa para a Flávia, que às vezes ela fala comigo no grupo e eu não tenho tempo de respondê-la, mas é que, além disso, eu também cuido da parte financeira da empresa, e aí eu acabo ficando um pouco corrida, tá, Flávia? Mas eu vou te mandar o relatório dessa semana, prometo. Boa! Top. Então, é legal que a gente está vendo algumas estratégias, eu quis trazer, porque às vezes eu fico trazendo a estratégia minha aqui. Mas é legal trazer essas realidades de vocês. Falar, pô, Vitor, estou pensando aqui, que nem. Olha que legal, o Diógenes e a Edilene. Pô, não tinha pensado nisso aqui, talvez. Trouxe uma realidade mais prático, né? Aqui eu estou falando, é uma teoria, dá certo. É legal que nem eu falo, os meus clientes aqui não são de indicação. Vocês, muitos, são do meu tráfego aqui, aconteceu, caíram no meu funil e tudo certo. E é legal que a gente pratica o que a gente está falando. Rosimar, tá por aí, Rosimar? Eu acho que é a Jéssica, mas deve estar ocupada. Próximo, até para correr. A Vanessa, essa semana aí também fez, eu acho que um fechamento, não foi, Flá? Vanessa está arrasando nas vendas. Legal. Escutou? Quem que for aqui da Outlet, não deve ser o Fadel, deve ser as meninas. Deve ser a Pamela. Elas estão começando agora. Também. Estão pegando a mão, acho que é a primeira semana, né, Flá? E eles lá, que não acaba mais, quase 200 leads por semana. Eles colocam um valorzinho a mais. E aí o Fadel lá, né, o time lá, eles equilibraram. Aí tem agora, acho que 2 moças lá, 2 profissionais. E aí ele descarregando o lead, porque o Fadel já é careca, mas estava mais careca. Ó, e é amigo nosso, ó, o Gabi também. Olha que legal, ó, que a gente tem que perceber. O Fadel estava antes da SupriWorld e quem indicou a outlet da casa foi a SupriWorld. Ele é o que vende colchão? É ele mesmo. Meu pai ouviu aquele e falou, é o que vende colchão. É, o seu pai eu conheci ele, eu acho que o ano passado. Fala para ele aí. O que é? Meu pai eu conheci ele o ano passado. Ele deve estar falando aí, cornetando. Ele falou que te conheceu ano passado, o Vitinho. Tá zoando, falou que te conheceu ano passado. Quem que me conheceu? O Vitinho. O Vitinho? Olá, meu querido. Olá, gente. Ô, lindão. Tudo bem? Bom dia a Falando todos. aqui que eu conheci você, a sua empresa, ano passado, acho que foi, né? Faz um pouquinho de tempo. Foi esses dias, uns 20 anos. 20 e poucos anos que nós Mais de conhecemos. 20 anos, mais de 20 anos já. Gabi, você chupava chupeta e mamadeira e ficava no colo. Eu era chata, né? Eu sei. Mas é legal você estar aqui. E a Lívia está por aí? Pode falar? Eu quero outras pessoas falando aqui também. O pessoal está tímido, ó. A Outlet até mandou aqui no chat. Ela está sem microfone. Ó, semana que vem eu não vou deixar quieto, não, mas nessa semana eu vou deixar, vai. Tá nova. Vanessa não está aí. Lívia. Gente, mas o mais
Não consegue falar também? Maravilha. Mas semana que vem também, ó, vou deixar uma, o pessoal está gravando aqui. Mas olha que legal, para a gente finalizar, você viu que é parecido, nós estamos falando de impressora, nós estamos falando de marmoraria, nós estamos falando de oficina mecânica, o digital, todo mundo cai num funil, tem a conexão, a Vanessa também está sem microfone, está falando aqui no chat. Cai no funil, cai numa abordagem. Gente, é engraçado, é legal a gente fazer esse exercício, né, periodicamente, porque é a mesma coisa. Tem alguns aqui, que nem a Edilene, até o Diógenes está um pouquinho de tempo aí com a gente. Gente, é a mesma coisa. E vou falar um negócio para você, e a Edilene e o Diógenes já ouviu. Daqui um tempo, vocês vão ter um processo no funil e vai mudar algumas coisas. Aqui com o Gabriel, pô, não está dando muito mais certo a gente ligar. Vamos fazer uma abordagem no WhatsApp diferente, que a gente vai gerar uma comunicação. E é isso. O princípio vai ser o mesmo. A gente vai gerar o lead, vai gerar uma necessidade lá, vai gerar esse lead. Esse lead vai ter que ter uma conexão, que é o CMC. A gente vai mudar um pouquinho a forma, sei lá o que vai ser. Vai ter a apresentação do nosso produto ou serviço e o fechamento. E eu falo isso aí para você porque eu conheço vendedores assim, ó, e eu já, com certeza, trabalhei só um pouquinho de tempo. Aí que nós estamos falando aqui, ó, quando eu conheci o Cleito há 25 anos atrás, eu estava tentando vender para ele, ele vender para mim, e a gente não tinha nada, só tinha uma sacola de roupa na mão. Cada um com os seus produtos, ou um portfólio de produto. Aonde que você atendia? Atendia na minha casa. E ele também. Mas era caixeiro viajante. Colocava na malinha e batia no porta a porta. Olha que interessante. Isso aí, e vai percebendo, mudou o digital, muita coisa. Ainda estamos falando 25 anos aí. É os mesmos princípios e a gente faz a leitura de comportamento das pessoas. Então, esses princípios são universais, porque são humanos. Só que a gente muda estratégia. Eu vou mandar mensagem que hoje tem um WhatsApp, amanhã vai ser um outro formato. A abordagem, que é a apresentação, quais são os recursos que eu uso na abordagem? Está sendo efetivo, não está sendo efetivo? E o fechamento, sim, o fechamento eu crio alguns gatilhos, fecha hoje, parcela aqui, dependendo do que foi comunicado, tem alguns formatos de fechamento, tem uma abordagem diferente, loja, quem tem loja, quando precisa ir para a loja, o que eu preciso entender, Rodrigão? Que eu falei já algumas vezes da loja de tinta. Cria uma vantagem para a pessoa vir. Qual que é a vantagem dela? Qual que é o benefício? Eu vou fazer uma lavagem do carro, os 10 primeiros que vir, ou uma loja de tinta que eu atendi, a gente fez o kit pintor, era R$20, né? A pessoa, quando comprava, gastava milão, então R$20 não machucava a empresa. Só que, pô, você vai ganhar um kit pintor, não é brinde, não é nada, é presente. E é vantajoso, eu preciso fazer que esse cara... E é só para o cara vir aqui. Por quê? Quando o cara vem na loja, fecha. Então, eu vou gastar R$20, R$30 nesse cara, porque o que ele vai vir aqui, a minha estratégia, ele vai deixar 2.000. Não é nada. Meu lucro é 20%, é 30%, aí cada um tem a sua margem, eu não sei se é só mão de obra e peça, mas eu tenho... Cara, eu tirar um pouquinho dessa fatia para trazer esse cara, eu tenho uma máquina de vendas. Olha que interessante. Então, é um brinde, é um cheirinho, é uma lavagem, é uma limpeza de um sei lá o quê, que cria essa vantagem, coloco ele no meu processo, com certeza. Você ficando os 12 meses do contrato, todo mundo faz 12 meses. Aqui a gente dá um brinde de 13º. Sei lá, uma maluquice. Sabe? Pô, isso aqui cabe, isso aqui é legal. Para as pessoas da internet,
Por quê? O que acontece? E a Edilene já falou algumas vezes aqui. Com a mídia, vai começar a gerar indicação. Vai aumentar o seu número de indicação. É natural, porque eu estou falando com muita gente. Eu estou tratando com muita gente. É natural que isso vai gerar mais indicação. E aí depois eu coloco mais um melzinho. Forço a indicação. O que posso dar para o meu cliente que vai gerar indicação? O que eu posso dar para o meu cliente? Aí a estratégia. Vou dar um brinde, vou dar isso aqui, sei lá, um mês, sei lá. Então vamos pensar, vamos tratar isso com carinho, que aí eu faço o quê? Eu tenho 2 fluxos de tráfego. Eu tenho o digital e criar um fluxo de indicação. Se eu conseguir atender, é claro. Tirei tanta demanda aí que vai ficar maluquice e eu não posso perder a mão. Certo, gente? Mas show de bola. E é legal, eu achei muito legal a gente um ouvir o outro aí, legal as empresas se ouvirem, estratégia mudando, mostrando o que pode ser feito. E bora para cima, gente. A tarefa vai ser em cima, que a Flávia está me olhando aqui, ela me deu 3 chutes aqui. Essa mudança. Flávia, a gente perguntar, né? O que ela mudou desse desafio que está acontecendo? Eu quero explicar mais isso, porque isso aí pode ser até algo que a gente traga em reunião. Putz, teve alguém que teve um super sucesso numa estratégia diferenciada, né? Desafio, nova estratégia e a mudança da estratégia. E qual parte da estratégia? Porque não está dando certo, tudo não está. Não, está vindo lead. Não está conseguindo abordar, não está conseguindo apresentar ou não está conseguindo fechar. Ou, que nem o Rodrigão lá, não está conseguindo a visita. Beleza, gente? E, ó, marca aí a Lívia, a Tamires, né, que é da Outlet, se eu não me engano, e a Vanessa, elas vão falar semana que vem. E se elas furar, elas vão ter que pagar uma pizza para nós. É verdade. Já se prepara. Certo, gente? Gente, então estamos juntos. Quem falou aí? Alguém falou? Ah, perdão, apertei sem querer. Não, tranquilo. Valeu, Vitinho. Tamo junto. Bora vender. Qualquer dúvida lá no grupo. Fechou. De bola. Valeu, turma.